Galera, primeiramente boa tarde a todos. Essa é a nossa quarta reunião de alinhamento, né, da Junip Paraíso com as regionais. E essa quarta reunião de alinhamento é sobre o MASP, que é o Método de Análise e Solução de Problemas. Aí vocês vêm e me perguntam o que seria o MASP, né? O MASP ele é um ciclo de melhoria contínua de uma empresa, né? Ele é do mesmo padrão do ciclo PDCA, só que ele tem poucas diferenças. O ciclo PDCA ele trabalha com uma direção mais direta na empresa. Já o MASP, não, ele é um método mais complexo de trabalhar dentro de uma empresa, mais detalhado. Tanto que, se você for ver, dentro do ciclo PDCA e do MASP, o ciclo PDCA ele só tem quatro fatores, né? O Plan, Do, Check e Act. O MASP não, ele já é dividido em 8 métodos, né? 8 etapas que a gente vai ver aqui a seguir, né? O método de análise e solução de problemas, ele é um método de solução de melhoria contínua e solução de problemas da empresa, só que com uma forma mais complexa do que a do próprio ciclo PDCA. Para quem tiver interesse, caso alguém não tenha conseguido assistir a palestra, a reunião passada, a última reunião, né, que foi sobre o PDCA, o Eugênio ele ia mandar para a reunião, né, tanto o material quanto creio eu que a gravação para o presidente de cada regional. Aí vocês conseguem acompanhar o trabalho do ciclo PDCA que eu montei, pedindo para o presidente de cada regional. Assim, eu queria saber se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa antes da gente começar com tudo. Por ainda tranquilo. Beleza. Então, assim, aqui ó, o MASP, conceito. O método de análise e solução de problemas, também conhecido pelo acrônimo MASP, é a denominação que foi atribuída no Brasil ao QC Story, método de problemas de origem japonesa. O MASP é a abreviatura usada para o método de análise e solução de problemas. É um roteiro estruturado utilizado para a resolução de problemas complexos em processos, produtos e serviços em organização. Trata-se de uma metodologia para melhorias consideradas radicais, que contrasta com as metodologias de melhoria incremental. O MASP é um método prescritivo, racional, estruturado e sistemático para o desenvolvimento de um processo de melhoria num ambiente organizacional, visando a solução de problemas e obtenção de resultados otimizados. O MASP se aplica ao problema classificado como estruturados, cujas causas comuns e soluções sejam desconhecidas, que envolvam reparação ou melhorias desconhecidas, ou performance que aconteçam de forma crônica. Pode-se perceber que, para serem caracterizados de forma acima, os problemas precisam necessariamente possuir um comportamento histórico. Devido a esse fato, o MASP se vale de uma abordagem que Parker caracteriza como reativa, que contrasta com a abordagem proativa necessária aos problemas de engenharia ou de concepção. A introdução do QC Story na literatura foi feita por Campos. O método é apresentado apenas como um componente do controle da qualidade total, um movimento de proporções muito mais amplas. O método apresentado pelo autor
é denominado de MSP, método de solução de problemas, que se popularizou como MASP, método de análise e solução de problemas. Aí ele pegou a partir do ciclo PDCA, que precisa de todo um planejamento e de toda uma análise também antes de ter a solução do problema de um produto, da empresa em geral. Embora não ressalte as diferenças no passos ou subpassos das abordagens, Campa afirma que o método de solução de problemas apresentado por ele é o método japonês da JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers, chamado Case Story. Talvez devido aos fatores históricos e influências culturais e gerenciais, o MASP é o método de solução de problemas mais difundido e utilizado no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, ele é empregado e discutido em grupos de empresas e profissionais há mais de 30 anos. O MASP é um caminho ordenado composto de passos e subpassos pré-definidos para a escolha de um problema, análise de suas causas, determinação e planejamento de um conjunto de ações que consiste em uma solução, verificação do resultado da solução e realimentação do processo para a melhoria do aprendizado e da própria forma de aplicação em ciclos posteriores. O MASP prescreve como um problema deve ser resolvido e não como ele é resolvido, contrapondo dois modos de tomada de decisão de Bannerman, denominada de modelo prescritivo e modelo descritivo. O MASP segue o primeiro modelo, por esse motivo é também definido como um modelo racional, partindo também do pressuposto de que toda solução há um custo associado. A solução que pretende descobrir é aquela que maximize os resultados, minimizando os custos envolvidos. Há, portanto, um ponto ideal para a solução, em que pode obter o maior benefício e menor esforço, que pode ser definido como decisão ótima. Foi aquilo que eu falei, o ciclo PDCA, ele é um método de melhoria contínua da empresa direto, um negócio mais prático. O MASP não, ele é um negócio mais racional, mais detalhado. O PDCA, ele pega quatro passos ali para resolver, enquanto o MASP ele é dividido em 8 etapas, né? 8 passos, 8 etapas. Tanto que, mas assim, nada impede, muito pelo contrário, o MASP ele é muito inspirado no ciclo PDCA. Vocês vão ver no final dessa apresentação que se tem muito estudo na área de administração, principalmente nessa área que a gente está de consultoria, que colocam o MASP dentro do ciclo PDCA, né? Eles colocam o ciclo PDCA, as 4 etapas, e dentro das 4 etapas eles colocam os 8 métodos do MASP. A construção do MASP como método destinado a solucionar problemas dentro das organizações passou pela idealização de um conceito, o ciclo PDCA, para incorporar um conjunto de ideias interrelacionadas que envolve a tomada de decisões, a formulação e comprovação de hipóteses, a objetivação da análise dos fenômenos, dentre outros, o que lhe confere um caráter sistêmico. Embora o MASP derive do ciclo PDCA, eles são comumente confundidos na literatura. O PDCA se enquadra na definição do conceito, pois tem um caráter mais genérico e abstrato. Já o MASP se enquadra na definição do método, pois consiste num conjunto de passos pré-definidos para atingir um fim específico. O PDCA serve de pano de fundo para a estruturação de modelos e métodos. O MASP ele é formado por 8 etapas,
Identificação, observação, análise, plano de ação, verificação, padronização e conclusão. Antes de eu prosseguir, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza. Etapa 1, que é a identificação do problema. A identificação do problema é a primeira etapa da melhoria em que o MASP é empregado. Se feita de forma clara e criteriosa, pode facilitar o desenvolvimento do trabalho e encurtar o tempo necessário à obtenção do resultado. Charles Kettering, cientista e inventor norte-americano, observa que um problema bem definido é um problema meio solucionado. A identificação do problema tem pelo menos duas finalidades. A. Selecionar um tópico dentro de uma série de possibilidades, concentrando o esforço para a obtenção de maior resultado possível. E B. Aplicar critérios para que a escolha recaia sobre um problema que mereça ser resolvido. Passos da etapa 1, que é a identificação do problema. Identificação dos problemas mais comuns, levantamento do histórico dos problemas, evidência das perdas existentes e ganhos possíveis, escolha dos problemas, formar a equipe e definir responsabilidade e definir o problema e a meta. A identificação do problema no MASP é essencial porque o MASP ele serve para melhoria contínua, né? Para se ter essa a melhoria contínua, a empresa ela precisa, e o MASP, a empresa em geral, quem está responsável por esse método precisa ter a identificação do problema para ser solucionado. Observação, etapa 2. A observação do problema é a segunda etapa do MASP e consiste em averiguar as condições em que o problema ocorre e suas características específicas do problema sobre uma ampla gama de pontos de vista. O ponto preponderante da etapa de observação é coletar informações que podem ser úteis para direcionar um processo de análise que será feito na etapa posterior. Cume compara esta etapa com uma investigação criminal, observando que os detetives compareçam ao local do crime e investigam cuidadosamente o local procurando evidências, o que se assemelha a um pesquisador ou equipe que buscam pistas para um problema. Você pega esse exemplo que está aqui de investigação policial. Teve um crime em tal lugar, os detetives chegam, aí as pessoas contam o problema que teve e tudo no local. Isso é a identificação do problema. Aí eles entram para a etapa 2, que é a observação. Analisar o local, analisar toda a situação, analisar pontos que podem definir o que aconteceu, o que pode ser feito, resolvido. Etapa 3, análise. A etapa de análise é aquela que serão determinadas as principais causas do problema. Se não identificamos claramente as causas, provavelmente serão perdido tempo e dinheiro em várias tentativas infrutíferas de solução. Por isso, ela é a etapa mais importante do processo de solução de problemas. Para Cume, a análise se compõe de duas grandes partes, que é a identificação de hipóteses e os testes dessas hipóteses para a confirmação das causas. A identificação das causas deve ser feita de maneira científica, o que consiste da utilização de ferramentas de qualidade, informações, fatos e dados que deem ao processo um caráter objetivo. Ou seja, pegar o exemplo da investigação de detetive.
toda a prova que ele tiver será mais do que suficiente para ele conseguir analisar, para conseguir tentar resolver o caso, né? Passos da etapa 3. Análise. Levantamento das variáveis que influenciam no problema. Escolha das causas mais prováveis, hipóteses. Coleta de dados nos processos. Análise das causas mais prováveis, confirmação das hipóteses. Teste de consistência da causa fundamental. E se foi descoberta a causa fundamental. Antes de entrar na etapa 4, queria só comentar que se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, pode me interromper aqui sem problema nenhum, certo? Que às vezes eu acabo me empolgando aqui falando e se tiver alguma coisa para falar, pode interromper para perguntar, fazer comentário, o que quiser, beleza? E etapa 4. Plano de ação. Segundo Ishikawa, a descoberta de anomalias, se não for seguida da adoção das medidas saneadoras, será algo inútil. Assim, uma vez que as verdadeiras causas do problema foram identificadas, ou pelo menos as causas mais relevantes entre várias, as formas de eliminá-las devem então serem encontradas. Para Rosutani, esta etapa consiste em definir estratégias para eliminar as verdadeiras causas do problema identificadas pela análise e então transformar essas estratégias em ação. Conforme a complexidade do processo em que um problema se apresenta, é possível que possa existir um conjunto de possíveis soluções. As ações que eliminam as causas devem, portanto, ser priorizadas, pois somente elas podem evitar que o problema se repita novamente. E aqui eu faço até uma recomendação para vocês. Eu não sei quem está cursando administração aqui, tudo. Para quem estiver cursando administração, vai ter uma parte da matéria de empreendedorismo que vocês vão ver um pouco de plano de ação. Pelo menos para mim, não sei para quem teve aula com o professor Alexandre Pagli, ele passou um pouco de plano de ação dentro no plano de negócios. E eu tive uma matéria semestre passado que chama Estratégia de Negócios. O professor também chegou a passar um pouco de mais definição mesmo de plano de ação. Então, assim, para quem tiver interesse tudo, dá para pesquisar em empreendedorismo em estratégia de negócio. Etapa 5, ação. A ação ela também está no ciclo PDCA. Ela é a última etapa do ciclo PDCA, né? Na parte do A, Action, ação. Na sequência da elaboração do plano de ação está o desenvolvimento das tarefas e atividades previstas no plano. Esta etapa do MASP se inicia por meio da comunicação do plano com as pessoas envolvidas. Passa pela execução propriamente dita e termina com o acompanhamento destas ações para verificar se sua execução foi feita de forma correta e conforme planejado. Passos da etapa 5, ação. Divulgação e alinhamento, execução das ações, colocar o plano de ações em prática, né? Teve todo o planejamento da ação, aqui é o momento de colocar em prática. E acompanhamento das ações. Esse acompanhamento das ações costuma ser por diretor de empresa, gerente sênior da empresa, vai acompanhando todo esse processo. Etapa 6, verificação.
A etapa 6, verificação do MASP, representa sozinha a fase do cheque do ciclo PDCA. Outra informação do ciclo PDCA e consiste na coleta de dados sobre as causas, sobre o efeito final, problemas e outros aspectos para analisar as variações positivas e negativas, possibilitando concluir pela efetividade ou não das ações de melhorias contramedidas. É nesta etapa que se verifica se as expectativas foram satisfeitas, possibilitando o aumento de autoestima, crescimento pessoal e a descoberta de prazer e excitação que a solução de problemas pode proporcionar às pessoas. E aqui eu digo até crescimento profissional, né? Que se você pega, por exemplo, um cara que ele trabalha como assistente, ele ajuda muito, né? Nessa parte de verificação, ele vai lá, rala, corre atrás, tudo, para ajudar. Às vezes ele pode até crescer dentro da empresa, virar um analista, né? Crescer profissionalmente também. Então, assim, segundo Parker, observa que nenhum problema pode ser considerado resolvido até que as ações estejam completamente implantadas, ela esteja sob controle e apresente uma melhoria em performance. Assim, o monitoramento e medição da efetividade da solução implantada são essenciais por um período de tempo para que haja confiança na solução adotada. Ozotani, 1992, também enfatiza este ponto ao afirmar que os resultados devem ser medidos em termos numéricos, comparado com os valores definidos e analisados durante ferramentas da qualidade para ver se as melhorias prescritas foram ou não atingidas. Etapa 7. Padronização. Uma vez que as ações de bloqueio ou contramedidas tenham sido aprovadas e satisfatórias para o alcance dos objetivos, elas podem ser instituídas como novos métodos de trabalho. De acordo com o Cume, existem 2 objetivos para a padronização. Primeiro, afirmatório ao autor. Sem padrões, o problema irá gradativamente retornar à condição anterior, o que levaria à reincidência. Segundo, o problema provavelmente acontecerá novamente quando novas pessoas, empregados, transferidos ou temporários, se envolvem com o trabalho. A preocupação nesse momento é, portanto, a reincidência do problema, que pode ocorrer pela ação ou pela falta da ação humana. A padronização não se faz apenas por meio de documentos. Os padrões devem ser incorporados para se tornar um dos pensamentos e hábitos dos trabalhadores, o que inclui a educação e o treinamento. Passos da etapa 7, padronização. Elaboração ou alteração de documentos, treinamento, registro de comunicação e acompanhamento dos resultados do padrão. Eu acho que aqui a gente está fazendo um exemplo bem prático, né, de padronização, que é treinamento e registro e comunicação. A gente está tendo essas reuniões de padronização para ter o treinamento da galera em geral, mostrar o registro e ter uma comunicação também entre a matriz Paraíso com a regional, mostrar o que a Paraíso, um exemplo aqui, né? Mostrar o que a Paraíso o serviço da Paraíso para as regionais. E etapa 8, conclusão. A etapa conclusão fecha com o método de análise e solução de problemas. Os objetivos da conclusão são basicamente rever todo o processo de solução de problemas e planejar os trabalhos futuros. Parker reconhece a importância de fazer um balanço de aprendizado.
aplicar as lições aprendidas em novas oportunidades de melhoria. Passos da etapa 8, conclusão, identificação dos problemas, planejamento das ações, anti-reincidência e balanço do aprendizado. O MASP, ele é um método que permanece atual em prática contínua, resistindo às ondas do modismo. Inclui aí a gestão da qualidade total, sendo aplicado regularmente até progressivamente por organização de todos os portes e ramos. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Tudo tranquilo? Algum comentário? Não, Igor. Hugo, tá bem explicado. Beleza, valeu. Aqui, ó. Aqui eu coloquei o MASP junto com o ciclo PDCA, né? O MASP dentro do ciclo PDCA. Dá para perceber que grande parte do MASP ele tá na parte de planejamento, né? Que é a identificação do problema, observação, análise e plano de ação. O DO é a ação, o check, verificação e a padronização e conclusão. Aqui eu coloquei de uma maneira geral o MASP dentro de uma empresa, né? Como que giraria o MASP dentro de uma empresa, como funcionaria o MASP dentro de uma empresa na prática, não somente em teoria. Então, assim, tem gestão estratégica, que é políticas e procedimentos, planejamento orçamentário, projeção e resultados, crescimento e expansão. Aí tem a gestão da inovação, gestão operacional, gestão de recursos, que não é somente recursos humanos, né? Tem recursos de materiais e infraestrutura. E aqui eu coloquei uma mensagem final, que por curiosidade eu tenho um professor que deu aula de liderança esse semestre. Ele sempre colocava em todo o final de aula, dessa maneira, aula online, ele sempre colocava uma mensagem no final, e eu curti essa maneira, tipo, da mensagem final. Aí eu acabei colocando uma também, né, uma frase do Walt Disney que eu curto demais, umas frases dele, que uma dessas é ela, que é: um dia aprendi que sonhos existem para tornar-se realidade, e desde aquele dia já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Aí eu agradeço a todos pela participação. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, alguma coisa.